A minha futura esposa, Liu Huyan, nunca imaginou que, por ter jogado verdade ou desafio com as amigas na despedida de solteira, em menos de 1 hora eu cancelaria o casamento. Tudo porque a amiga dela, Xu Qingqing, me mandou um vídeo da festa. Na imagem, rodeada pelos gritos de incentivo das amigas, ela estava sentada no colo de um estranho, com 2 botões da camisa desabotoados, o telefone encostado à orelha, a dar risadinhas. E, para outro homem do outro lado da linha, disse, numa voz melosa, estava com saudades tuas. E a Xu Qingqing ainda acrescentou, vaidosa, irmão Ji, a Huyan disse que isto é um ritual obrigatório para se despedir da solteirice. Eu sei, a amiga dela só queria irritar-me, fazer-me perceber que a Liu Huyan não precisa obrigatoriamente de mim. A Liu Huyan é muito dominadora, mas não esperava que eu agisse primeiro. Virei-me e enviei a captura de ecrã do cancelamento do banquete de casamento. Para o grupo do WhatsApp, casamento cancelado, não precisam de se preparar. A Liu Huyan e as amigas dela pensaram que cancelar o casamento e acabar tudo seria o limite da minha vingança. Mas não contavam que, durante a noite, eu já tinha planeado uma tempestade, da qual ninguém escaparia. O ecrã do meu telemóvel acendeu-se no meio da escuridão, como um relâmpago pálido. Acabará de terminar uma videoconferência internacional, com os olhos ainda a arder do brilho azul do ecrã. O cansaço, um cansaço como uma maré gélida, invadia lentamente todos os meus membros. Amanhã, seria o meu casamento com a Liu Huyan. Na ponta da mesa, os convites dourados empilhavam-se, anunciando silenciosamente a iminente cerimônia grandiosa. Esfreguei as têmporas latejantes e passei o dedo pelo ecrã frio do telemóvel. Uma nova notificação, de um número que eu guardara como Xu Qingqing, amiga da Huyan. Não era texto, era um ficheiro de vídeo. Um ficheiro de vídeo. Franzir o sobrolho, quase imperceptível. Naquela hora, cliquei para abrir. Uma onda de música estridente rasgou instantaneamente o silêncio do escritório, com aquela batida irritante e barata, típica de discotecas. A câmara tremia muito, a luz era escura e difusa. Holofotes coloridos varriam desordenadamente caras deformadas pelo álcool e pela excitação. No centro da imagem, estava Liu Huyan. Vestia a blusa de seda que lhe dera quando saíra de casa durante o dia. Mas agora estava amarrotada e colada ao corpo. 2 botões, não sei quando, se tinham soltado, revelando um pedaço de pele ofuscante e a orla de renda que mal se via. Estava sentada no colo de um homem estranho, com o cabelo comprido solto sobre os ombros, e uma expressão de embriaguez quase lasciva que eu nunca lhe vira. À volta, rostos familiares e estranhos, Xu Qingqing, e Jiamei, Bai Ningbin, as chamadas melhores amigas da Liu Huyan. Estavam à volta dela, aos gritos, a bater palmas, a provocá-la. A câmara do telemóvel quase lhe tocava no rosto. Verdade ou desafio? Escolhe um. A voz aguda da Xu Qingqing perfurou a música, com uma excitação forçada. Desafio. Pensas que tenho medo de ti? A Liu Huyan virou a cabeça e engoliu um grande gole de bebida. O líquido escorreu-lhe pelos cantos da boca. O olhar perdido percorreu o ambiente, até se fixar no rosto do homem que a abraçava, com uma provocação descarada. Boa, corajosa, a Jiamei bateu na mesa, a voz estridente e desafinada. Viste? O primeiro homem da lista de chamadas recentes. Do telemóvel da Huyan. Liga, põe em alta voz e diz que estava com saudades tuas. Tem de ter força, senão não conta. Pois é. Liga, liga rápido. A Bai Ningbin ria e apoiava, ao lado. Mas o olhar fixava-se nos movimentos da Liu Huyan, com a excitação de quem vê um bom espetáculo. A Liu Huyan deu umas risadinhas. O corpo esfregou-se, inquieto, no colo do estranho, como se achasse a ideia extremamente excitante. Apalpou à procura do telemóvel, os dedos deslizavam desajeitadamente pelo ecrã. Os movimentos tropeços por causa do álcool. Segundos depois, pareceu encontrar o alvo. Pressionou com força e, depois, ergueu o ecrã do telemóvel para o mostrar, vaidosa, às amigas. Carregou no altifalante. Tuul, tuul, o som de espera, monótono no meio do barulho ensurdecedor. Estranhamente nítido, como agulhas geladas a picar-me os tímpanos. A mão esquerda, pousada na secretária, fechou-se instintivamente, os nós dos dedos brancos de tanta força. No vídeo, a Liu Huyan levou o telemóvel de volta ao ouvido, o corpo ainda no colo do homem. Inclinou ligeiramente a cabeça e, com uma voz propositadamente arrastada, doce e enjoativa, sorriu para o microfone. Estou? Sim, sou eu. Não é nada, é que, estava com saudades tuas. A última sílaba arrastou-se,
com um gancho, como veneno coberto de mel. Uau, que forte! Huiyan, és demais! O grupo de amigas explodiu em gritos e assobios ainda mais altos. A câmara tremia loucamente, aproximava-se, capturando cada expressão de êxtase no rosto da Liu Huiyan e a mão do estranho a apertar-lhe a cintura. O vídeo parou de repente. Ao pressionar a tela, o reflexo do meu rosto inexpressivo aparece. O escritório está em um silêncio mortal. Apenas o meu coração, no peito, após uma breve pausa, começa a bater com um ritmo pesado. Lento, mas incrivelmente nítido, uma batida após a outra, colidindo contra as costelas. O som é amplificado infinitamente no silêncio absoluto, fazendo meus tímpanos zumbirem. Em seguida, a mensagem de texto de Xu Tintin aparece. Irmão Ji, viu? Huiyan está se divertindo muito. Ela disse que isso é o ritual indispensável para se despedir da solteirice. Não conseguimos impedi-la. Fique tranquilo. Estamos aqui de olho, ela não vai passar dos limites. Emoji de língua para fora e biquinho. Cada palavra é como um ferro em brasa queimando minha retina. Ritual indispensável, não conseguimos impedir, não vai passar dos limites. Olhei para aquela mensagem por uns bons 10 segundos. Então, me mexi, sem gritos de raiva, sem sair quebrando tudo descontroladamente. Meus movimentos foram até calmos. Destravei a tela do celular, meus dedos deslizaram rápido. E precisamente sobre o vidro frio, encontrei o número do gerente do hotel do banquete e liguei. Alô, gerente Li, minha voz saiu estável, sem a menor ondulação, como um poço gelado e sem fundo. Sou Ji Bodá. Estou ligando para informar que o banquete de casamento marcado para amanhã, às 11 horas, no salão de cristal do seu hotel, está cancelado imediatamente. Todas as despesas serão descontadas do cartão que deixei como garantia, conforme as cláusulas de penalidade do contrato. Sim, cancele tudo. Sobre os procedimentos seguintes, meu advogado entrará em contato com o senhor. Do outro lado da linha, parecia ter uma pergunta atônita. Desliguei diretamente. Entrei no grupo do WeChat, chamado Amados Parentes e Amigos e Preparativos do Casamento. Naquele grupo estavam Liu Hui, Xu Tintin, Jin Mei, Bai Ningyi, e alguns parentes e amigos próximos de ambas as famílias. Horas antes, o grupo estava cheio de bênçãos e expectativas para o casamento do dia seguinte. Meu dedo pairou sobre a tela por um instante. Então, abri o álbum de fotos. Encontrei a captura de tela do comprovante eletrônico de cancelamento do pedido do hotel que acabará de salvar. Na imagem, as duas grandes letras vermelhas, cancelado, eram excepcionalmente ofuscantes. Selecionei a imagem e cliquei em enviar. Em seguida, digitei uma linha. Cada palavra parecia banhada em gelo. Casamento cancelado. Todos não precisam mais se preocupar em se preparar. Enviar. Depois de fazer tudo isso, coloquei o celular com a tela para baixo, apoiando suavemente sobre a fria mesa de mogno, produzindo um som abafado. Reclamei-me lentamente no encosto largo da cadeira de couro. Levantei a cabeça. Fechei os olhos. A luz do lustre do escritório estava um pouco ofuscante, projetando sobre minhas pálpebras fechadas uma sombra trêmula e sanguínea. A batida pesada e lenta do coração no peito parecia ainda mais clara, com uma força destrutiva, varrendo silenciosamente tudo que foi construído nos últimos 5 anos. Amanhã não haverá casamento. No momento em que coloquei o celular sobre a mesa, foi como se tivesse apertado o gatilho de uma bomba. Após um breve e sufocante silêncio mortal, o grupo do WeChat chamado Amados Parentes e Amigos e Preparativos do Casamento explodiu como água fria jogada em óleo fervente. A confusão começou instantaneamente. Quem apareceu primeiro foi a mãe de Liu Hui, uma série de mensagens de voz. Com um tom agudo e incrédulo, Ji Bodá, você enlouqueceu. O que significa essa captura de tela? Cancelar? Que piada de mau gosto é essa? O hotel acabou de confirmar o menu comigo. Você me explica isso agora mesmo. Cadê Hui? Hui, fala alguma coisa. Em seguida, um tio-avô do meu lado, com um texto transparecendo choque e um leve nervosismo. Bodá. O que houve? O que está acontecendo? Isso não é brincadeira. Centenas de convidados estão esperando amanhã. Seus pais sabem disso, Sr. Ji Bodá. Primo, você não mandou a mensagem no grupo errado. Mandou. Essa brincadeira foi longe demais. Era um primo distante de Liu Hui. Ji Bodá. Que diabos você está fazendo? Retira isso agora. Ouviu? O pai de Liu Hui também entrou, com um texto curto, mas cheio de pressão furiosa.
As mensagens do grupo disparavam como legendas fora de controle, uma enxurrada louca de questionamentos. Choque, fúria, tentativas desesperadas de pedir explicações. Palavras e áudios de todas as emoções se entrelaçam, quase explodindo a pequena tela do celular. No entanto, no centro da tempestade, eu e Liu Huyan mantemos um silêncio estranho. Meu celular está virado para baixo, quieto sobre a mesa, isolando todo o tumulto. E, naquele instante, em uma suíte luxuosa de um karaokê, a música ensurdecedora já havia parado, dando lugar a um silêncio mortal e angustiante. A embriaguez e o sarcasmo no rosto de Liu Huyan desapareceram completamente no momento em que ela viu a mensagem no grupo, restando apenas uma palidez pálida como de sangue perdido. Suas mãos tremiam violentamente ao segurar o celular, como duas facas em brasa cravadas fundo em seu coração. Não, não pode ser, murmurou ela, a voz trêmula e descontrolada. Erguendo a cabeça de repente, olhou para Shu Qingqing, igualmente pálida. Qingqing, isso. O que está acontecendo? O que Jiboda quer dizer com isso? Shu Qingqing também estava completamente atordoada. Olhou para o vídeo que havia enviado a Jiboda e a mensagem de tom provocador em seu próprio celular. Depois, viu a declaração fria e implacável de Jiboda no grupo. Um frio subiu de seus pés até o topo da cabeça. Ela só queria compartilhar a confusão. E, de quebra, incomodar um pouco Jiboda, fazê-la saber que Liu Huyan não dependia só dela. Que a amiga dela, Shu Qingqing, era muito disputada. Nunca imaginou que a reação de Jiboda seria tão assustadora, a ponto de virar a mesa de vez. Eu não sei, Huyan. A voz de Shu Qingqing também veio com lágrimas, mas com mais medo ainda. Eu só mandei um vídeo para ela, uma brincadeira. Quem diria que ela não leva brincadeira nenhuma? Ela é maluca. Liu Hui agarrou o braço de Shu Qingqing e de repente perguntou, vídeo? Que vídeo? Suas unhas quase cravaram na carne da amiga, e sua voz subiu de tom. Ambas começaram a perceber, vagamente, que aquela brincadeira de festa fora de controle parecia ter causado um desastre enorme. Shu Qingqing, com dor do aperto de Liu Huyan, aflita e apavorada, remexeu desajeitadamente no celular para mostrar o vídeo e a mensagem que havia enviado para Jiboda. Enfiou o celular na frente de Liu Huyan. É aquele trecho do jogo de verdade ou consequência que você fez agora há pouco. Eu mandei para ela sem pensar, e ainda disse que era uma questão de ritual. Como eu ia saber que ela? Liu Huyan olhou para a capa do vídeo. Ela mesma, montada nas pernas de um estranho, com as roupas desalinhadas. Sua mente explodiu. Como se algo tivesse detonado completamente. Sua visão escureceu, e o corpo balançou. Quase caiu no chão. Shu Qingqing, você acabou comigo, caralho. Liu Huyan soltou um grito agudo, empurrou Shu Qingqing com violência, como uma louca. Pegou a bolsa e saiu correndo. Seus saltos altos batiam no chão liso com um som caótico e desesperado. Liu Huyan, aonde você vai? Shu Qingqing e Bai Ningling gritaram, tentando segurá-la. Sai daqui! Liu Huyan rugiu histericamente, e as lágrimas finalmente romperam a barreira, jorrando em torrentes. Sua mente só tinha um pensamento, encontrar Jiboda. Explicar tudo. Aquilo era só um jogo, só uma brincadeira de verdade ou consequência. Ela não podia deixar isso acontecer, não podia cancelar o casamento. Saiu correndo do karaokê. O vento frio da noite batia em seu rosto como navalhas, mas não conseguia esfriar nem um pouco o pânico e a dor em seu coração. Com mãos trêmulas, ela discava o número de Jiboda repetidamente. Tuts, tuts, tuts. Ocupado. Frio, monótono. Um ocupado interminável. Cada sinal de ocupado era como um martelo pesado, golpeando seu coração já prestes a desabar. Ela não desistiu. Mudou para o WeChat. Enviou mensagens de voz, textos e chamadas de vídeo desesperadamente para Jiboda. Jiboda, atende o telefone. Me deixe explicar. Aquilo foi só um jogo. Eles me incentivaram. Eu bebi demais. Não é verdade. Por favor, atende. O casamento não pode ser cancelado. Eu te amo. Só amo você. Jiboda, eu errei. Errei mesmo. Me responde uma coisa, por favor. Eu imploro. Mensagens de voz embargadas pelo choro. Desesperadas, sem nexo, cheias de agonia e súplicas. Tudo caiu no vazio, sem provocar a menor reação da outra pessoa. Aquele Jiboda que antes atendia todos os seus pedidos, que era gentil e atencioso, agora era como uma montanha de gelo silenciosa, isolando todos os seus apelos e explicações lá fora.
Liu Huyan, sem forças, encostou-se na parede fria e seu corpo escorregou pela parede até sentar no chão. A barra do vestido caro ficou suja, e a casa também ecoava soluços. Ela abraçou os joelhos 152 e enterrou profundamente a cabeça, os ombros tremendo violentamente, soluços abafados 153 soluços desesperados, na rua vazia, pareciam especialmente tristes 154 acabou, tudo acabou. Ela percebeu isso com uma clareza absoluta 155 silêncio de Giboda aterrorizava mais do que qualquer repreensão furiosa 156 era uma desistência total, uma determinação implacável. E na outra extremidade da cidade 157 a luz do escritório ainda estava acesa, eu ainda estava de olhos fechados, recostado na cadeira, como se estivesse dormindo 158 só que a mão direita no apoio do braço, sem saber quando. Já estava firmemente fechado em punho 159 as veias saltavam no dorso da mão, os nós dos dedos estalavam levemente, rangendo de forma irritante devido à força excessiva 160 na mesa, o telefone com a tela virada para baixo. Sob vibrações contínuas 161 ouvia-se ligeiramente de posição, a luz fraca que vazava da borda da tela iluminava minha mandíbula tensa 162 fria e dura. A luz do escritório ficou acesa a noite toda 163 quando o céu lá fora começou a clarear com tons acinzentados, e a cidade despertava na aurora nebulosa, lentamente abriu os olhos 164 olhos cheios de vasos sanguíneos. Mas o olhar estava normalmente lúcido, até mesmo com uma 165 frieza afiada, forjada por uma noite sem dormir. O silêncio de uma noite 166 não dissolveu nada, mas fez aquela chama que queimava lentamente no peito 167 assentar-se mais sólida, mais fria. Peguei o telefone sobre a mesa 168 que já havia parado de vibrar, desbloqueei a tela, e instantaneamente fui inundado por inúmeras chamadas perdidas 169 pontos vermelhos de mensagens não lidas, a maioria de Liu Huyan, misturadas com perguntas e acusações ansiosas dos pais de ambos os lados 170 parentes e amigos. Passei os olhos sem expressão 171 meus dedos não pararam em nenhuma mensagem. Abri diretamente a lista de contatos, encontrei um número marcado como 172 advogados e liguei. A chamada foi rapidamente atendida 173 uma voz masculina firme e competente soou. Senhor G, tão cedo 174 da advogados desculpe incomodar. Minha voz estava um pouco rouca 175 mas extremamente lúcida, meu casamento foi cancelado. Agora 176, preciso que você cuide de algumas coisas. Cancelado. A voz do advogados 177 revelou surpresa óbvia, mas seu profissionalismo fez rapidamente recuperar a calma 178 entendi. Pode falar. Inicie imediatamente o processo judicial contra a senhora Liu Huyan 179 para recuperar todo o dote pago por mim e meus pais 180 incluindo dinheiro, joias, a parte correspondente à adição do nome na propriedade 181 e todas as despesas suportadas por minha parte durante a preparação do casamento. Enviarei a lista e os comprovantes para seu e-mail mais tarde. 182 Meu ritmo de fala era estável, como se estivesse declarando uma decisão comercial que não me dissesse respeito 183. Segundo, o apartamento 1701 no Yunqi Court, que estava em meu nome e serviria como casa de casamento. 184. Solicite imediatamente a penhora de bens, proibindo Liu Huyan e sua família. 185. De realizar qualquer forma de disposição ou transação. As chaves e o cartão de acesso estão com ela. Se necessário, solicite 186 execução forçada para trocar as fechaduras. Terceiro, colete e organize todas as evidências, 187 mais precisamente, por volta da meia-noite de hoje, sobre a participação de Liu Huyan no chamado 188 chá de solteira no KTV Maze. Especialmente vídeos e fotos que envolvam seu comportamento, 189 com foco nas fontes, Xu Qingqing e Jiamei, Bai Ningbin. 190 do outro lado da linha. O advogado silenciou por alguns segundos, claramente processando as instruções repentinas e com enorme volume de informações 191 Sr. G, entendo seus sentimentos, mas a devolução do dote e a divisão de bens, 192, precisam seguir os fatos e a lei, especialmente se a outra parte alegar vida em comum, 193, não houve vida em comum. Interrompi, meu tom era categórico 194. A casa de casamento foi reformada há menos de 3 meses, ela ficava ocasionalmente. Você só precisa garantir que o processo seja legal, 195 e máximo esforço na cobrança. Entendi. O advogado não perguntou mais 196, vou tratar disso imediatamente.
Quanto às evidências, especialmente os vídeos 197, a legalidade da fonte precisa de atenção especial. Eu sei. Você só cuide do processo legal. 198. Dito isso, desliguei a chamada. Coloquei o telefone de lado. 199. Caminhei até a enorme janela de vidro. A luz da aurora delineava uma silhueta ereta, mas que transmitia uma solidão determinada. 200. Olhei para a rua lá embaixo, que gradualmente despertava. O fluxo de carros começava. Ele enterra profundamente a cabeça, os ombros tremendo violentamente, em um soluço abafado. Desesperado, o som de choro no vazio da rua parece especialmente triste. Acabou, tudo acabou. Ele percebe isso com uma clareza dolorosa. O silêncio de Gibod o assusta mais do que qualquer repreensão furiosa. É uma morte completa do coração, uma determinação inflexível que não deixa margem para nada. E do outro lado da cidade, a luz do escritório ainda está acesa, eu ainda estou com os olhos fechados, recostado na cadeira, como se estivesse dormindo. Apenas, minha mão direita no apoio de braço, sem que eu percebesse, já se fechou firmemente em um punho. As veias do dorso da mão saltam, os nós dos dedos, devido à força excessiva, emitem um som sutil e irritante de rangido. Sobre a mesa, aquele celular com a tela virada para baixo, em vibração contínua. Move-se ligeiramente de posição, a luz tênue que escapa pela borda da tela ilumina minha mandíbula tensa. Fria e dura. A luz do escritório ficou acesa a noite toda. Quando do lado de fora da janela o céu começou a clarear e a cidade despertou na névoa do amanhecer, eu lentamente abri os olhos. Meus olhos estavam injectados de sangue, mas meu olhar era excepcionalmente límpido, até mesmo com uma frieza afiada, forjada por uma noite sem dormir, o silêncio da noite inteira. Não dissolveu nada, pelo contrário, fez com que aquela chama que queimava lentamente dentro do meu peito se depositasse mais sólida, mais fria. Peguei o celular sobre a mesa, que já havia parado de vibrar. Destravei a tela e fui instantaneamente inundado por inúmeras chamadas perdidas e mensagens não lidas marcadas em vermelho. A maioria era de Liu Huyan, misturadas com perguntas e cobranças ansiosas dos pais de ambos os lados, parentes e amigos. Passei o olhar sem expressão sobre elas. Meu dedo não parou em nenhuma mensagem. Abri diretamente a lista de contatos, encontrei um número marcado como advogados ou e liguei. O telefone foi atendido rapidamente. Uma voz masculina estável e competente soou: Sr. Ji, tão cedo assim. Advogados ou, desculpe pelo incômodo. Minha voz estava um pouco rouca, mas extremamente clara e lógica. Meu casamento foi cancelado. Agora, preciso que você me ajude com algumas coisas. Cancele. A voz do advogado Zou. Transparece uma surpresa evidente, mas o profissionalismo fez recuperar a calma rapidamente. Entendido. Pode falar. Inicie imediatamente o processo judicial contra a senhora Liu Huyan. Recupere todos os bens pagos por mim e pelos meus pais, incluindo dinheiro, joias, a parte correspondente ao acréscimo do nome no imóvel, e todas as despesas arcadas por mim durante a preparação do casamento. Enviarei a lista e os comprovantes para o seu e-mail mais tarde. Minha voz estava calma, como se estivesse declarando uma decisão comercial que não me dissesse respeito. Segundo, o apartamento 1701 do Yunqiuan, que estava registrado como casa de casamento. Solicite imediatamente o bloqueio de bens, proibindo Liu Huyan e sua família de realizar qualquer forma de disposição ou transação. As chaves e o cartão de acesso estão com ele. Se necessário, solicite execução forçada para trocar a fechadura. Terceiro, colete e organize todas as evidências de ontem à noite. Mais precisamente, por volta da meia-noite de hoje, quando Liu Huyan estava no KTV Noite, participando do chamado evento de despedida de solteira. Especialmente vídeos e fotos que envolvam seu próprio comportamento. As principais fontes são Xu Qingqing e Jiamei e Bai Ningbin. O advogado usou do outro lado da linha silenciou por alguns segundos, claramente processando as instruções súbitas e repletas de informações. Sr. Ji, entendo seus sentimentos, mas a devolução e a partilha de bens precisam ser baseadas em fatos e disposições legais, especialmente porque a outra parte pode alegar convivência. Não houve convivência. Interrompiu, com um tom categórico. A casa de casamento foi reformada há menos de 3 meses. Ela ficava ocasionalmente. Você só precisa garantir que o processo seja legal. Maximize o esforço de cobrança. Entendido. O advogado Zou não fez mais perguntas. Vou tratar disso imediatamente.
Quanto às evidências, especialmente os vídeos, a legalidade da fonte precisa de atenção especial. Eu sei. Apenas prossiga com o processo legal. Ao dizer isso, desliguei a ligação. Coloquei o telefone de lado. Caminhei até a enorme janela de vidro. A luz da aurora delineava uma figura ereta, mas com um semblante solitário e isolado. Olhei para a rua que despertava lentamente lá embaixo. Os carros começavam a se acumular, os pedestres caminhavam apressadamente. O mundo continua funcionando como sempre, como se a farsa do casamento que foi interrompida abruptamente na noite passada fosse apenas uma poeira insignificante. Mas para mim, tudo estava apenas começando. Cancelar o casamento. Foi só apertar o botão de pausa. A verdadeira cobrança só agora começa. Xu Qingqing, Ye Jiamei, Bai Ningbin e Liu Huyan. Nenhum vai escapar. Preciso de algo mais direto. Mais eficiente, que atinge exatamente onde eles mais sofrem. Os procedimentos legais são a garantia. O limite mínimo. Mas para que eles sintam o que é a dor insuportável, preciso de meios adicionais. Virei-me e voltei para a escrivaninha. Liguei o computador. A luz fria do ecrã refletia no meu rosto sem expressão. Entrei num espaço de armazenamento na nuvem extremamente privado, que exigia múltiplas verificações. Lá dentro, vários ficheiros estavam organizados por categorias, a maioria backups de negócios, mas uma pasta insignificante, com o nome e informações de partes relacionadas, para consulta, chamou-me a atenção. Abri a pasta. Dentro, várias subpastas, cada uma com os nomes de Xu Qingqing, Ye Jiamei e Bai Ningbin. Eram informações que, ao longo dos últimos anos, por causa de Liu Huyan, eu tinha, de alguma forma, conhecido ou recolhido, como alguém habituado a controlar a situação e a prevenir riscos. Eu, sem querer, tinha reparado e guardado algumas coisas. Naquele momento, tornaram-se as armas mais afiadas. Primeiro, abri a pasta com o nome Xu Qingqing. Lá dentro, algumas fotos. Fotos tiradas quando o restaurante de comida saudável famoso nas redes sociais, Xu Xiguan, abriu, e Liu Huyan me arrastou para ir apoiar. E mais alguns prints de ecrã do fluxo de caixa da loja que Xu Qingqing exibia nas redes sociais, com os números-chave cobertos por ele com um marcador. Mas eu tinha uma versão mais clara. E também, um documento eletrônico que registrava algo que Xu Qingqing, orgulhosamente, tinha contado a Liu Huyan. Para evitar impostos de forma legal, a loja dele usava há muito tempo 2 livros de contabilidade diferentes. E ainda movimentava grandes quantias em dinheiro vivo através de contas privadas. O meu olhar parou naquele registro sobre os 2 livros de contabilidade por alguns segundos, com um olhar gelado. Peguei no telemóvel. Não liguei, mas editei uma mensagem de texto. O destinatário era um número com quem raramente falava, mas que era absolutamente fiável e tinha bastante influência. Era filho de um velho amigo do meu pai, que ocupava um cargo importante no sistema fiscal. A mensagem era extremamente curta. Irmão Li, perdoe a intromissão, tenho uma denúncia. Xu Qingqing, representante legal Xu Qingqing, suspeita de grave evasão fiscal. Contas com registros paralelos, evidências claras, materiais de denúncia formal serão enviados em breve. Por favor, dê atenção. Giboda, enviado. Em seguida, abri a pasta de uma amiga íntima. Essa amiga se casou no ano passado. O marido é um programador honesto e simples. Na pasta não havia nada especial, apenas uma captura de tela do círculo de amigos dela. Foi postada alguns meses antes do casamento, reclamando que o noivo era muito sem graça e não entendia de romance. A foto mostrava ela e um homem. Uma foto juntos sob a luz ambígua de um bar, o homem abraçando o ombro dela, numa pose íntima. A legenda dizia: nossa, o velho colega entende de clima. Que saudade. Aquele homem. Eu me lembro dele. Era o ex-namorado da amiga, um famoso mulherengo. Na época, Liu Huyan até fofocou comigo em particular, dizendo que antes do casamento, a amiga ainda estava se encontrando às escondidas com o ex. Chegou a gravar algumas mensagens de voz melosas. Meus dedos batiam levemente na mesa enquanto eu abria um software profissional de edição de áudio. E de um backup mais profundo na nuvem, encontrei uma gravação antiga. A voz dela mandando áudio para o ex-namorado. Ai, seu danado, só agora lembrou de mim? Sua esposa não te satisfaz? Sentiu minha falta? Eu também sinto tanto seu cheiro. Na época, Liu Huyan achou engraçado e compartilhou comigo, depois esqueceu de apagar.
Extraí essa gravação separadamente, salvei, e então, através de um número virtual e um e-mail anônimo impossíveis de rastrear, enviei essa gravação, junto com algumas fotos do círculo de amigos. Capturas de tela de fotos ambíguas com o ex-namorado, tudo compactado, para o e-mail de trabalho de Bai Ningbin. O assunto do e-mail tinha apenas 2 palavras frias: escuta. Por fim, a pasta de Bai Ningbin. Bai Ningbin trabalha como diretor de planejamento em uma agência de publicidade altamente competitiva, e está concorrendo ativamente em um projeto imobiliário. Crucial para sua carreira profissional, o plano de promoção anual do Daju Bay. Na pasta havia apenas um documento, algumas informações dispersas que ouvi acidentalmente de um parceiro de negócios. Mencionava que o maior concorrente da empresa de Bai Ningbin, a Shontia Media, parecia determinado a vencer o projeto da Jubei, e que o responsável da concorrente tinha uma relação pessoal muito próxima com uma figura-chave do cliente. Meu olhar pousou sobre Shontia Media. Refleti por um momento, peguei no telefone. Disquei outro número, e desta vez a minha voz adquiriu um tom distante e profissional. Bom dia, diretor Zhang, sou eu. Giboda. Tenho um pequeno assunto que talvez seja útil para vossa empresa conquistar o projeto da Gilvan. Sim, acabei por obter, sem querer, algumas informações sobre o anúncio de snacks. Algumas ideias-chave da empresa Bai Ningbin e do novo plano, sim. Muito concretas. Um pequeno favor. Não tem de que, diretor Zhang. Envio-lhe os materiais mais tarde para o seu e-mail pessoal. Ok, boa cooperação. Desliguei o telefone e enviei um documento, cuidadosamente editado, que continha apenas os conceitos criativos centrais e as principais estratégias de preços do plano de Bai Ningbin. Esta informação, que Bai Ningbin ostentou na frente de Liu Huiyan, e que Liu Huiyan me contou, e que eu anotei de passagem, foi enviada para o e-mail do diretor Zhang da Shontia Media. Após fazer isto, desliguei o computador. O escritório voltou ao silêncio. Caminhei até ao armário de bebidas, servi um copo de água gelada e bebi-o de um só gole. O líquido frio desceu pela garganta, trazendo uma breve excitação. Isto é apenas o começo. Olhei pela janela. O céu já estava completamente claro, a luz do sol era ofuscante. Mas não conseguia dissipar o frio no fundo dos meus olhos. Liu Huiyan e as suas queridas amigas estão prontas para enfrentar as consequências do que fizeram no momento? Xu Tingting foi acordada por uma batida na porta, tão violenta que parecia querer partir o painel. A dor de cabeça da ressaca era como um machado cego a talhar-lhe as têmporas. Ela resmungou irritada, virou-se enrolada no cobertor, tentando abafar o som irritante. Gritou com a voz rouca: estou a dormir. Dormir. Auditoria fiscal. O sono de Xu Tingting desfez-se instantaneamente com estas 4 palavras. Ela saltou da cama, o coração como se estivesse apertado por uma mão gelada, contraindo-se de repente. Um pressentimento sinistro, como uma cobra venenosa e fria, enroscou-se instantaneamente na sua espinha. Ela saiu da cama aos tropeções, vestiu um roupão qualquer. Correu descalça até a porta, com as mãos a tremer, espreitou pelo olho mágico. Do lado de fora, estavam 3 pessoas com uniformes azul escuros. O homem de expressão solene, o primeiro segurando um documento, olha diretamente para o olho mágico. Pronto, a mente de Xu Tingting zumbiu, ficou em branco. O que ela mais temia, finalmente havia chegado: 2 conjuntos de livros contábeis. Fluxo de caixa real, aquelas pequenas artimanhas que ela achava que tinham sido feitas sem deixar rastros. Ela quase desabou ao destravar a porta. É a senhora Xu Tingting, disse o fiscal líder, mostrando a identificação. Com um tom frio e burocrático, somos da administração fiscal, com base em denúncia formal e investigação preliminar. A loja física Xuxi Guanqin, registrada em seu nome, é suspeita de grave sonegação fiscal. Agora, conforme a lei, realizaremos uma inspeção fiscal em seu estabelecimento comercial e residência. Este é o aviso de inspeção e nossos documentos. Por favor, coopere. Xu Tingting ficou pálida como papel. Seus lábios tremiam, incapaz de dizer uma palavra. Ela olhou para as pessoas atrás do fiscal, que já começavam a revirar a loja, examinando a caixa registradora e os computadores. E até mesmo se dirigiam diretamente à gaveta trancada onde ela guardava os registros particulares. Ela sentiu todo o sangue subir à sua cabeça e, num instante, escoar completamente, deixando apenas um frio cortante. Não, escutem, deixem-me explicar. Ela tentou em vão impedi-los, com a voz embargada pelo choro. Estão me incriminando.
Com certeza foi Giboda, aquele canalha do Giboda que fez a denúncia, só por causa de ontem à noite. Senhora Chu, por favor, coopere com a investigação. Qualquer questão pode ser esclarecida com seu advogado, ou após a conclusão da inspeção, você pode apresentar sua defesa. O fiscal a interrompeu com expressão impassível, uma atitude profissional e fria como um muro de gelo. Agora, entregue todos os seus livros contábeis, comprovantes, extratos bancários e dispositivos eletrônicos, inclusive os de seu nome pessoal. Xu Tingting olhou para os fiscais, para sua loja de influenciadora digital, tão cuidadosamente construída e da qual se orgulhava, sendo revirada em uma bagunça total, e para o rosto assustado e com olhares estranhos de suas funcionárias. Um medo imenso e o desespero finalmente a engoliram por completo. Suas pernas fraquejaram. Não aguentando mais, deslizei pela porta até sentar no chão frio. Meu rosto soltou um choro desesperado e dilacerante. Meu Deus! Acabou, tudo acabou, Giboda. Liu Huyan, vocês me arruinaram. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, em um bairro residencial comum, o marido de Yi Jianmei, do Ziten, um programador de óculos de aro preto e personalidade um tanto introvertida, estava sentado à mesa de jantar. Comia o café da manhã em silêncio. Seu rosto estava normalmente feio, os olhos vermelhos e cheios de veias. Mal tocará no leite de soja e nos pães fritos à sua frente. Yi Jianmei saiu do quarto com duas olheiras profundas. O susto da noite anterior e a ressaca a deixaram abatida. Ao ver o estado do marido, seu coração deu um sobressalto. Forçou-se a animar e esboçou um sorriso bajulador. Querido, bom dia. Ontem à noite houve hora extra de última hora na empresa. Voltei tarde. Como você já estava dormindo, não te acordei. Ela tentou usar a desculpa de sempre para se safar. Do Ziten não levantou a cabeça. Nem respondeu. Apenas pegou o celular ao lado, desbloqueou a tela. Abriu o e-mail e, em seguida, virou a tela do celular para Yi Jianmei, batendo com força na mesa de jantar. Um estalo seco ecoou, especialmente estridente na manhã silenciosa. Yi Jianmei levou um susto. Olhou instintivamente para a tela do celular, quando viu claramente a captura de tela dela e do ex-namorado sob a luz do bar, em uma pose íntima, e o ícone evidente de um arquivo de áudio. A cor do seu rosto desapareceu instantaneamente, até os lábios começaram a tremer. Querido, deixe eu explicar. Isso é de muito tempo atrás, falou atropeladamente, estendendo a mão para pegar o celular. Do Ziten puxou o celular de volta rapidamente, tocou na tela com o dedo e, de repente, a voz deliberadamente melosa, cheia de provocação e insinuação de Yi Jianmei, ecoou claramente na pequena sala de jantar. Ai, seu safado, só lembra de mim agora? Sua esposa não te satisfaz? Sentiu minha falta? Eu também, sinto tanto o cheiro do seu corpo. Cada palavra era como uma agulha envenenada, perfurando dolorosamente os ouvidos de Yi Jianmei. E também perfurou a última ilusão de Du Ziten. Ele ouvia a própria esposa, usando um tom tão libertino que nunca usará com ele, dizendo palavras tão obscenas para outro homem. Seu corpo tremia levemente de raiva e humilhação extremas. Não é isso. Querido, me escuta. Yi Jianmei entrou em pânico total. Atirou-se para pegar o celular. Isso, é verdade ou consequência? Eles me obrigaram a gravar. Não é verdade. Juro por Deus. Foram a Xu Tingting e as outras. Verdade ou consequência? Du Ziten finalmente levantou a cabeça. Seus olhos atrás das lentes estavam vermelhos, fixando-se em Yi Jianmei. Seu olhar era gelado, estranho, cheio de dor e aversão após a traição completa. Yi Jianmei, você me acha idiota? Essa voz, esse tom. Você está me dizendo que é um jogo? Você sente falta do cheiro dele? Ele se levantou bruscamente. As pernas da cadeira arranharam o chão, produzindo um ruído estridente. Ele apontou para Yi Jianmei, os dedos tremendo de raiva. Porra, eu fui um idiota, feito de bobo por você. Casar. Ainda pensando em ter filhos com você. Droga. Divórcio. Yi Jianmei, não aguento mais um dia dessa vida com você. Não, querido, eu errei. Eu errei mesmo. Yi Jianmei gritou e chorou, agarrando-se às pernas de Du Ziten. Foram eles que me fizeram mal. Foi a Liu Huyan, foi aquela festa. Me perdoa desta vez. Só desta vez. Du Ziten a sacudiu com força, fazendo Yi Jianmei tropeçar e cair no chão. Ele nem a olhou, pegou o casaco no encosto da cadeira e o celular na mesa, e saiu de casa sem olhar para trás. Bateu a porta com força. Pá!
O som alto da porta fechando ecoou como um sino fúnebre nos ouvidos de Yi Jianmei. Ela desabou sentada no chão frio, olhando para a entrada vazia, ouvindo os passos decididos e distantes do marido lá fora. Um imenso pânico e arrependimento a engolfaram como uma maré. Ela sabia, seu casamento estava acabado. Tudo por causa daquela maldita brincadeira da noite anterior, por causa da provocação de Xu Qingqing, por causa da sua própria vaidade e libertinagem ridículas. Xu Qingqing, Liu Huyan, vocês, malditos, que morram, gritou ele, batendo no chão, soltando uivos desesperados. Bai Ningbin praticamente cruzou a porta da Linci Publicidade na batida do relógio. Ele também não dormiu bem na noite passada. Com olheiras profundas, mas o profissionalismo obrigou a reunir toda a sua energia. Hoje era o dia da apresentação final do projeto da Juvan. Este contrato anual de milhões era o trampolim mais crucial para sua promoção a sócio da empresa. Para este plano, ele e sua equipe passaram inúmeras madrugadas em claro, dedicando todo o seu coração e alma. Ele caminhou rapidamente para seu escritório particular. O som de seus saltos altos batendo no chão tinha um ritmo tenso. Ao passar pela área de trabalho aberta, ele percebeu algo estranho na atmosfera. Muitos funcionários o observavam às escondidas, com olhares complicados, cochichando. Quando ele desviava o olhar, baixavam rapidamente a cabeça, fingindo estar ocupados. O coração de Bai Ningbin deu um salto. Um pressentimento terrível começou a surgir. Ele franziu a testa, apressou o passo. Assim que abriu a porta do escritório, seu superior imediato, o vice-presidente Sr. Liu, já estava sentado na cadeira atrás da mesa dele, com o rosto lívido, esperando. Ao lado, estava o diretor do projeto, igualmente de cara feia. Sr. Liu, o que? O coração de Bai Ningbin afundou. Com um sorriso forçado, ele cumprimentou. Sr. Liu. O Sr. Liu bateu forte na mesa e se levantou, a voz estridente e distorcida pela raiva. Que belo trabalho você fez! Bai Ningbin levou um susto. Sr. Liu. O que? O que aconteceu? O que aconteceu? O Sr. Liu tremia de tanta raiva, apontando para seu nariz. Da Juvan. Nosso plano, nossa ideia central, nossa estratégia de preços. Tudo foi vazado. Porra! Hoje de manhã, 2 horas antes da nossa apresentação, o pessoal da Chongqing Creative Media apareceu com um plano quase idêntico ao nosso, só que com uma roupagem diferente. E o orçamento ainda é 5 pontos percentuais mais baixo que o nosso. Eles já foram falar diretamente com o chefe do cliente. O que? Bai Ningbin sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele congelou no lugar, toda a cor sumindo de seu rosto. Impossível. Isso é absolutamente impossível. O plano só estava com a nossa equipe principal. Impossível. O Sr. Liu, furioso a ponto de rir, jogou uma pilha de papéis impressos com força na mesa à frente de Bai Ningbin. Veja você mesmo, o resumo da proposta da Chongqing. Este conceito de nuvem de vida, não foi você quem propôs esta linha de experiência imersiva. Não é o seu núcleo esta estratégia de comunicação dos 3 não pilares da ressonância emocional, não foi você quem pensou depois de 3 noites em claro. E este orçamento, até o espaço de negociação que reservamos, eles cravaram certinho. Bai Ningbin, me diga então, isso se chama impossível, porra. Com as mãos trêmulas, Bai Ningbin pegou as folhas, olhou apenas algumas linhas. E a visão começou a escurecer. Era muito parecido. Não. Não era parecido. Era uma cópia exata do seu plano. Aqueles pontos criativos dos quais ele tanto se orgulhava. E considerava suas cartas na manga, agora soavam como tapas sonoros, batendo com força em seu rosto. Não, não fui eu, Sr. Liu. O senhor precisa acreditar em mim. Como eu poderia vazar meu próprio plano? Que benefício eu teria com isso? Bai Ningbin, desesperado, quase chorando, a voz embargada. Deve ter sido a Chongqing. Eles usaram algum meio sujo. O diretor do projeto ao lado soltou uma risada fria. O tom cheio de desconfiança e desprezo. Bai Ningbin, pelo que sei. O gerente-geral da Chongqing, Sr. Zhang, é seu colega de faculdade, não é além disso. Alguém te viu na noite de sexta-feira passada, no Café Landial, se encontrando com ele em particular. Conversaram por quase 2 horas. Isso é verdade ou não? A cabeça de Bai Ningbin zumbiu. Parecia que ia explodir. Sexta-feira passada, ele realmente se encontrou com o colega Zhang. Mas aquilo foi por causa de Liu Huyan. Liu Huyan estava ao telefone na época, choramingando que Jibodo estava sendo frio com ela ultimamente. Para consolá-la, Bai Ningbin marcou de encontrar o colega Zhang.
que tinha bons contatos no mundo da publicidade, para tentar descobrir indiretamente se Ji-Boda estava com muito estresse no trabalho, ou se tinha encontrado algum problema. Eles só conversaram sobre Liu Huyan e Ji-Boda. Ele não mencionou uma única palavra sobre o plano de Dajuvan. Eu me encontrei com o gerente Zhang, mas foi por um assunto particular, foi por causa da Liu Huyan, ela. Bai Ningbin tentava desesperadamente se explicar. Chega o Sr. Liu e interrompeu bruscamente. O olhar dele era frio como lâminas. Bai Ningbin. Você acha que a empresa é idiota? Que coincidência, o projeto vazou logo. E você foi flagrado em reunião particular com o presidente de um concorrente. Agora o cliente está furioso. Acham que não temos ética profissional, suspeitam até que estamos conspirando com a Chongqian. Este projeto está completamente arruinado. O investimento inicial de milhões da empresa, meses de trabalho de toda a equipe, tudo foi por água abaixo. Você pode assumir essa responsabilidade? Bai Ningbin abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Uma enorme sensação de injustiça e pânico o deixou gelado. Ele olhou para o rosto furioso do diretor Liu, para o olhar desdenhoso do gerente do projeto, ouvindo os murmúrios abafados da área de escritório lá fora. Finalmente entendeu que tinha caído em uma armadilha cuidadosamente elaborada. E a isca que o levou para lá foi exatamente sua preocupação presunçosa e aqueles casos insignificantes com Liu Huyan. Diretor Liu, eu realmente não fiz nada. Ele tentou se defender em vão. Com uma voz fraca. Não é você quem decide se fez ou não. O diretor Liu respirou fundo, tentando controlar a raiva, mas a decepção e a determinação em seus olhos já diziam tudo. Bai Ningbin, você está suspenso. Imediatamente, agora mesmo. Entregue todos os seus cartões de acesso, computador de trabalho, documentos do projeto. Cooperem com a investigação interna da empresa. Antes que o resultado da investigação seja divulgado, você não pode, de forma alguma, contatar os negócios ou clientes da empresa. Entendeu? Suspenso. Investigação. Essas duas palavras, como duas montanhas, desabaram sobre Bai Ningbin. Sua visão escureceu. Ele cambaleou e se apoiou na mesa do escritório para conseguir ficar em pé. A imagem profissional que ele cultivou por anos. A posição de sócio que estava ao seu alcance, sua reputação no setor, tudo estava perdido. Tudo por causa de uma maldita festa, por causa da instigação idiota de Xu Qingqing, por causa do pé frio da Liu Huyan. É o Ji-Boda, com certeza é ele, Bai Ningbin murmurou, atordoado e ausente. Seu olhar vago. Sua vingança. Ele é cruel. Saia. O diretor Liu apontou para a porta, com a voz fria. Sem deixar espaço para apelações. Bai Ningbin não sabia como saiu daquele escritório familiar. Ele segurava uma caixa de papelão vazia, com apenas alguns pertences pessoais insignificantes dentro. Sob inúmeros olhares de simpatia, alegria maldosa ou curiosidade. Ele atravessou a área de escritório como um fantasma, em direção ao elevador. Cada passo era extremamente pesado. As portas do elevador se fecharam lentamente, isolando tudo lá fora. No espaço apertado. Bai Ningbin encostou as costas na parede fria do elevador. Finalmente não aguentou mais. Seu corpo escorregou pela parede e ele sentou no chão. A caixa de papelão virou. Os objetos se espalharam pelo chão. Ele cobriu o rosto com as mãos. Soluços abafados e desesperados ecoavam baixinho no espaço fechado. Acabou. Tudo acabou. A vingança de Ji-Boda. Precisa, impiedosa, atingiu diretamente o ponto mais fatal de cada um deles. A loja de Xu Qingqing, o casamento da irmã e a carreira de Bai Ningbin. Da noite para o dia, tudo virou de cabeça para baixo. E a origem de tudo isso era Liu Huyan, por causa daquela maldita despedida de solteiro. O ódio crescia como videira venenosa em seu coração. O medo de Ji-Boda. O veneno contra Liu Huyan se entrelaçavam, quase a devorando. Liu Huyan sentia que estava enlouquecendo. Desde o dia em que o casamento foi cancelado, seu mundo desabou completamente. Ji-Boda tinha desaparecido como se tivesse se evaporado. Não atendia telefone, não respondia mensagens. Ele a bloqueou em todos os meios de contato. Ela foi à empresa dele, mas foi barrada na recepção de forma educada e fria. Desculpe, senhorita Liu. O diretor Ji deu instruções. Não recebe visitas. Ela foi até a antiga casa de casamento deles, a residência Yunqi, mas descobriu que a fechadura tinha sido trocada. O metal frio, o buraco da fechadura zombava de sua insistência inútil. O segurança do condomínio foi educado.
Mais distante, disse a ela que o Sr. Ji já havia notificado a administração para proibir a senhorita Liu de entrar na unidade. Por favor, não nos cause problemas. Sua casa se tornou o único canto onde ela podia se encolher. Mas também se tornou a prisão mais dolorosa. Seus pais, do choque e raiva iniciais, para súplicas e repreensões posteriores, as emoções como uma montanha-russa. Huyan, o que foi que você fez? Jiboda é um homem tão equilibrado. Por que agiria assim de repente? Foi você? Foi você lá fora? A mãe, de olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não terminou a frase, mas o significado era claro, seu sem-vergonha. O pai, furioso, jogou a xícara de chá no chão. Cacos e chá espirraram por todo o lado. Eu perdi toda a minha face por sua causa. Todos os parentes e amigos já foram avisados, o hotel já estava reservado, e agora tudo virou motivo de piada. Como você quer que eu explique para as pessoas que a família Ji não te quer mais, hein? Pai, mãe, não é nada disso. Liu Huyan gritava, explicando uma e outra vez, foi a Shu Tingting e o grupo. Foram eles que incentivaram o jogo de verdade ou desafio. Eu bebi demais, só fiz uma ligação. O Jiboda entendeu errado, ele simplesmente não quis me ouvir. Desafio? Ligar? A voz da mãe subiu de tom, com uma agudeza incrédula. Ligar para quem? Para dizer o quê? O que fez com que ele desistisse do casamento? Liu Huyan, me diga a verdade. Liu Huyan ficou sem palavras, o rosto pálido. Como ousaria dizer aquela frase que estou com saudades? Como ousaria contar que estava sentada no colo de um estranho? Seu silêncio, aos olhos dos pais, tornou-se uma confissão. A decepção e a raiva, como uma maré gelada, os engoliram num instante. Vá para o seu quarto agora. Não tenho uma filha tão sem vergonha como você. O pai apontou para a porta do quarto dela. Tremendo de raiva, Liu Huyan se trancou no quarto, as cortinas fechadas, isolando toda a luz lá fora. O quarto estava impregnado de um cheiro azedo de comida estragada e lágrimas. Ela se encolheu ao pé da cama, como um filhote ferido e abandonado. A tela do celular estava acesa, parada na interface do WeChat de Jiboda. A última mensagem que ela enviou ainda era aquele ponto de exclamação vermelho e cortante. Foi então que o celular começou a vibrar loucamente. Não era uma chamada, era o grupo do WeChat que explodia. Aquele grupo que estava silencioso há dias. O grupo das amigas falsas, Shu Tingting, e Jiamei, Bai Ningbin e seu grupinho. As mensagens de Shu Tingting vinham como rajadas, cheias de veneno histérico. @Liu Huyan, sua puta ordinária. Vadia, tudo por sua causa. Minha loja foi lacrada pela Receita Federal. Estou arruinada, minha vida inteira acabou. Aquele filho da puta do Jiboda me denunciou. Ele é cruel demais. Tudo por sua causa. Por que você não morre? Em seguida, algumas fotos, a porta da loja lacrada, o interior bagunçado e caótico. E um close do aviso de fiscalização fiscal. Depois, o lamento de Jiamei, cada linha transbordando desespero. @Liu Huyan, meu marido quer se divorciar de mim. Ele jogou as gravações e as fotos na minha cara. Ele não me quer mais. A casa vai ser tomada de volta. Não me sobrou nada. Você está satisfeita? Tudo por causa daquele maldito jogo. Shu Tingting, foi tudo culpa sua. Foi você que deu a ideia idiota. Liu Huyan, por que você não recusou? Por que você participou? Você nos arruinou. A mensagem de Bai Ningbin, por sua vez, trazia um ódio gelado, contido ao extremo. Liu Huyan, fui suspenso do trabalho. O projeto que eu estava tocando deu errado, o plano vazou, a empresa achou que fui eu. Um prejuízo de milhões. Minha carreira está totalmente destruída. Tudo por causa daquela noite. Para te consolar, fui encontrar o veterano Zan para saber sobre o Jiboda, e ele se aproveitou de mim. Liu Huyan, você é realmente uma ótima amiga. A vingança de Jiboda. Você está sentindo? Todos nós, por causa da sua libertinagem e estupidez. Estamos sendo enterrados vivos junto com você. Cada mensagem, como chicotes envenenados, golpeava sem piedade o coração já ferido de Liu Huyan. As acusações da amiga, xingamentos, lamentos, rasgaram seus últimos resquícios de esperança. E autoengano. Não era um mal-entendido. Jiboda não agiu por impulso. Ele estava realmente se vingando, e com métodos tão cruéis e precisos, um golpe fatal. A loja de Shu Tingting, o casamento de Jiamei, a carreira de Bai Ningbin. Tudo destruído. O próximo, não seria ela? Um medo imenso, como uma mão fria e gelada,
apertou-lhe a garganta, quase o impedindo de respirar. Ele olhava para aquelas palavras cheias de veneno no grupo, para a foto da loja da Shu Ting Ting que tinha sido fechada. Ouvia os gritos histéricos de choro no áudio. Imaginando a humilhação de Jiboda a ser expulso da empresa, o seu corpo tremia sem parar. Começou a tremer. Não, não fui eu. Foram vocês é que me provocaram, murmurou para o ecrã do telemóvel. Murmurava de forma neurótica para si mesmo, enquanto lágrimas jorravam. Foi a Shu Ting Ting. Foi você quem quis brincar, foi você quem gravou, foi você quem enviou para ele. Foi nesse momento que a campainha tocou, não era uma batida apressada. A mãe gritou da sala, a voz também com um traço de inquietação. Liu Huyan, a tremer. Quase se arrastou para sair da cama, descalça, passo a passo, arrastando-se até a porta. Com a mão trêmula, espreitou pelo olho mágico. Lá fora, estavam dois homens vestidos com fatos elegantes. De expressão séria. Um deles, ela conhecia. Era o advogado particular de Jiboda, de apelido Zou. O outro segurava uma pasta de documentos, com o emblema do tribunal estampado. O coração de Liu Huyan parou de repente, o sangue em todo o seu corpo pareceu congelar num instante. Senhora Liu Huyan, por favor, abra a porta. A voz do advogado Zou chegou através da porta. Clara e gelada. Somos os advogados representantes do Sr. Jiboda, por mandato do Sr. Jiboda. E na posse dos documentos judiciais relevantes, vimos agora, nos termos da lei, entregar-lhe a cópia da petição inicial, a notificação de resposta e a decisão de tutela cautelar de bens. Por favor, coopere. Petição inicial, tutela cautelar de bens. Estas palavras, como martelos pesados, bateram violentamente nos tímpanos de Liu Huyan, a sua última defesa psicológica. Ruiu completamente. Não! Ela soltou um grito agudo, tão desesperado que mais parecia inumano. De costas contra a porta, o seu corpo deslizou suavemente até ao chão frio. Tapou os ouvidos com as duas mãos. Como se isso pudesse bloquear o toque da campainha e a voz gelada do lado de fora. Do lado de fora. O advogado Zou esperou alguns segundos. Sem resposta, fez um sinal ao assistente ao lado, que enfiou por baixo da porta uma pilha espessa de documentos, carimbados com o selo vermelho vivo do tribunal. O som do papel a deslizar, para os ouvidos de Liu Huyan, soou como o som da foice da morte a ser arrastada. Ela não tinha para onde fugir. Aquela pilha de documentos, com o hálito gelado do tribunal, enfiada por baixo da porta. Como um ferro em brasa, queimou a família Liu num silêncio mortal. O pai de Liu Huyan, Liu Daqian, pegou naqueles papéis, chamados petição inicial, com mãos trêmulas, ao ver o primeiro pedido da ação. Condenar a ré, Liu Huyan, a devolver ao autor, Jiboda, o dote de casamento no valor de 780 mil yuans. A sua visão escureceu, e ele quase desmaiou. 780 mil. Ele bateu com a petição inicial na mesa de centro, o tampo de vidro velho emitindo um som de protesto. O Jiboda, ele quer nos matar? A mãe de Liu Huyan, Jian Muya, arrancou-lhe a petição inicial das mãos. Olhou para a longa lista anexa. Lista do dote, dinheiro vivo do noivado, 288 mil yuans. Por extenso, 288 mil yuans. Entregue em tal data, pelos pais do autor, através do casamenteiro, aos pais da ré. Joias de ouro, colar de ouro, pulseira de ouro, brincos de ouro, comprados na orivesaria tal. Valor total de 86.500 yuans. Número da fatura tal. Entregue a ré em tal mês de tal ano. Um anel de diamante, de 1,5 kg. Comprado na joalharia tal, no valor de 158 mil yuans. Número da fatura tal. Número do certificado tal. Entregue pelo autor a ré em tal dia de tal mês de tal ano. Despesas de renovação do apartamento nupcial e parte dos eletrodomésticos e mobília. Este imóvel é propriedade pessoal do autor antes do casamento, para efeitos de celebração do casamento. O autor concordou em adicionar a ré como coproprietária do imóvel, com 50% de cota cada um. Os custos de escritura, imposto de selo, registro, etc., daí decorrentes, totalizam 65.200 yuans. Comprovativos de pagamento em anexo, suportados pelo autor. Despesas com a preparação do casamento, parte já paga, incluindo o sinal do hotel de 50 mil yuans. Sinal da empresa de casamentos de 30 mil yuans.
Sinal de aluguer do vestido de noiva e fato de 15.000 yuans. Sinal da empresa de casamentos, 30.000 yuans e 0 centavos. Sinal de aluguer do vestido de noiva e fato, 15.000 yuans e 0 centavos. Lavagem, limpeza e outras despesas diversas, 10.300,00 yuans. Total de 105.300,00 yuans. Após a cópia do contrato e do comprovante de pagamento, todos os valores foram pagos pelo autor. Doações de alto valor durante o relacionamento, usadas para consumo pessoal do réu, incluindo bolsas de determinada marca. No valor de 32.000,00 yuans, número da fatura tal, relógio de determinada marca. No valor de 28.000,00 yuans, número da fatura tal, totalizando 60.000,00 yuans. O total dos itens acima é de 780.000,00 yuans. 780.000 yuans por extenso. Cada item está claro e detalhado. Hora, local, valor. Número do comprovante, tudo listado de forma explícita, como facas precisas. Cortando o que se chama de afeto em pedaços, restando apenas a relação nua e crua de dinheiro. Isso. Este anel de diamante, esta bolsa, não foram presentes dados voluntariamente por ele? Como pode ser considerado dote? Jian Mui apontou para a lista, com a voz trêmula, tentando agarrar o último fio de esperança. Voluntário? Liu Daqian deu uma risada amarga. Apontando para os artigos legais citados na petição. Veja, o advogado deles escreveu claramente. Artigo 5º. Doações de alto valor com o objetivo de casamento. Se o casamento não se realizar, deve-se devolver 780.780.000 yuans. Nós, de onde vamos tirar isso? A família Liu é apenas uma família comum de trabalhadores assalariados. Liu Daqian foi demitido cedo e agora faz bicos. Jian Mui é professora aposentada, com uma pensão modesta. Para o casamento de Liu Huyan, eles praticamente esvaziaram suas economias. Continuaram comprando enxoval para ela, mas o enxoval, comparado aos 780.000 de dote, não é nada. Tudo por sua culpa, sua inútil. Liu Daqian virou-se bruscamente para Liu Huyan, encolhida no canto do sofá, pálida de medo. Todo o medo e desespero se transformaram em uma fúria avassaladora. Você estragou um casamento perfeito. Agora o cobrador bate à porta. 780.000. Com o que vamos pagar? Com a vida? Pai, mãe. Os lábios de Liu Huyan tremiam. Veja como ele destruiu suas melhores amigas. O telefone de Xu Qingqing tocou. Exame médico, sem divórcio. Bai Ningbin perdeu o emprego. Ji Bodo está decidido a arruinar você. Você acabou com a nossa família. Agora vá pedir a ele, ele nem deixará você entrar pela porta. A atmosfera de desespero, como nuvens escuras e pesadas, pressionava a pequena sala de estar da família Liu. Sufocante. Nesse momento, o celular de Liu Huyan tocou. Era um número de telefone fixo local desconhecido. Como um pássaro assustado, ela olhou para aqueles dígitos. Sem coragem de atender, Liu Daqian gritou, atende. Vamos ver qual carrasco está vindo cobrar a dívida. Liu Huyan, tremendo, apertou o botão de atender e levou o celular ao ouvido. Alô, bom dia. A senhora é Liu Huyan? Do outro lado da linha, uma voz feminina jovem, mas profissional. Eu sou. Aqui é o Centro de Atendimento Judicial do Tribunal Popular do Distrito Tal. Em relação ao caso de disputa de propriedade do contrato de noivado entre a senhora e o senhor Ji Boda. Número do caso tal. Este tribunal já aceitou formalmente o caso. Agora a senhora é notificada de que a audiência deste caso está marcada para o dia tal do mês tal do ano tal, às 9h30, no Tribunal de Primeira Instância deste tribunal. A citação judicial e a cópia das provas apresentadas pelo autor foram enviadas por correio judicial para o endereço do seu registro domiciliar. Por favor, verifique o recebimento. Se, sem justa causa, a senhora não comparecer ao tribunal, este julgará a revelia conforme a lei. Mantenha seu telefone disponível para contato. Adeus. Tute tute tute. O som de ocupado. Liu Huyan segurava o celular, como se estivesse segurando um ferro em brasa. Ela ficou parada, ouvindo o tom de ocupado no telefone. E também ouvindo os gritos e choros desesperados de seus pais. Sentiu o mundo inteiro girar e desmoronar. Tribunal. Audiência. Citação. Ji Boda realmente a processou. Não lhe deu a menor consideração. Não lhe deu nenhuma chance de acordo privado. Ele queria, através do processo legal mais frio e público.
pregá-la no pelourinho e recuperar, sem um centavo a menos, aqueles 780.000 yuans. O medo gelado finalmente a engoliu completamente. Suas pernas ficaram moles e ele desabou no chão, olhando para o teto com olhos vazios. Como uma alma arrancada de seu invólucro, Tribunal Popular do Distrito 20, Sala de Audiência 20. A bancada de julgamento de cor marrom escuro se erguia imponente, o brasão nacional solene, o ar cheio do odor frio de desinfetante e do cheiro de papel e tinta misturados. Na plateia, algumas poucas pessoas estavam espalhadas, a maioria do meu lado. Parentes com expressões sérias e os pais de Liu Huiyan. Os dois idosos pareciam ter envelhecido 10 anos da noite para o dia, curvados. Os olhos cheios de pavor e desespero. Liu Huiyan estava sentada no banco dos réus, usando um vestido velho de cor opaca, que era inadequado para a ocasião, a única roupa que ela conseguiu encontrar na confusão e que parecia minimamente respeitosa. Sua pele estava pálida, quase transparente, olhos fundos, lábios rachados e descascando devido à tensão e à desidratação. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas sobre os joelhos, os dedos brancos pela força, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ela não ousava levantar os olhos para o banco de julgamento, muito menos para o banco do autor do outro lado. Eu entrei no salão, vestindo um terno cinza escuro de corte impecável, colarinho da camisa branca bem alinhado, sem gravata. Exalando um leve e imperceptível frio, sentei-me no banco do autor, postura ereta. As linhas do meu perfil, sob a luz branca e fria do tribunal, pareciam extraordinariamente nítidas e severas. Meu olhar pousava calmamente no banco de julgamento, ou ocasionalmente passava pelos documentos em minhas mãos. Do início ao fim, não lancei um único olhar para o banco dos réus. Era um completo e gelado desprezo, que sufocava e desesperava Liu Huiyan mais do que qualquer olhar de raiva. A sessão está aberta. O juiz-presidente bateu o martelo. Voz sonora, com uma autoridade inquestionável. O autor Giboda processa o réu. Liu Huiyan no caso de disputa de propriedade relacionada ao noivado. A audiência começa. Primeiro, o autor expõe os pedidos, fatos e razões. Meu advogado, o advogado Zhou, levantou-se, ajustou os óculos de aro dourado sobre o nariz, voz clara, calma, com a frieza e a lógica típicas de um advogado profissional. Excelentíssimo juiz-presidente, membros do tribunal, o autor Giboda e o réu Liu Huiyan haviam marcado o casamento para o dia X do mês X do ano 10º. Na véspera do casamento, ou seja, na madrugada do dia X do mês X do ano 10º, o réu, na chamada despedida de solteiro, teve um comportamento que violou gravemente a moral e os bons costumes, causando enorme dano moral ao autor, levando diretamente o autor a cancelar o casamento e rescindir o noivado entre as partes. O advogado Zhou fez uma pausa. Seu olhar percorreu o banco dos réus. A cabeça de Liu Huiyan se inclinou ainda mais. Com base nisso, o autor, de acordo com o artigo 5º, requer que o réu devolva os seguintes bens entregues com o objetivo de contrair matrimônio, totalizando 780.000 yuans. Ele pegou a lista já preparada do dote nupcial e começou a ler item por item, voz baixa. Mas cada palavra caía como um martelo no coração de Liu Huiyan e de seus pais. Primeiro, dinheiro do noivado, 288.000 yuans. Joias de ouro, valor de 86.500 yuans. Um anel de diamante, valor de 158.000 yuans. Taxas relacionadas à inclusão do nome no apartamento nupcial, 65.200 yuans. Despesas pré-pagas com a preparação do casamento, 105.300 yuans. Presentes de alto valor durante o namoro, 60.000 yuans. Todos os itens acima têm comprovantes de transferência bancária, notas fiscais, certificados de imposto, contratos e registros de pagamento como provas, já submetidos ao tribunal. Terminada a leitura da lista, o advogado Zhou continuou. O autor entende que o comportamento do réu durante o noivado, especialmente a grave conduta inadequada na véspera do casamento, foi a causa fundamental para a rescisão do noivado. O réu aceitou os bens acima com a condição de contrair matrimônio. Agora, por culpa do próprio réu, o noivado não pôde ser cumprido, de acordo com a lei e o princípio da equidade. O réu deve devolver integralmente os bens acima. Exposição concluída. O juiz-presidente olhou para o banco dos réus e disse: réu, apresente sua defesa em relação aos pedidos e fatos. Do autor, a advogada de Liu Huiyan, uma mulher que parecia um pouco nervosa.
O comportamento do réu na despedida de solteiro foi uma brincadeira normal entre amigos. O réu estava embriagado na ocasião. Comportamento fora de controle, sem causar consequências reais. Não deve ser motivo para rescindir o noivado e exigir a devolução do dote. Segundo, parte dos bens, como o anel de diamante, bolsas de grife, relógio, foram presentes durante o namoro, dados voluntariamente pelo autor. Não devem ser incluídos na categoria de dote a ser devolvido. O acréscimo do nome ao título da residência nupcial é uma preparação de ambas as partes para a vida em comum. As despesas correspondentes não devem ser suportadas exclusivamente pelo réu para efeitos de restituição. Requer-se a improcedência do pedido ao tribunal. Passemos à apresentação de provas e à sua contestação. O juiz-presidente anuncia. O advogado ou apresenta a primeira prova. Ele age com rapidez e lógica clara. Prova 1. Comprovante de transferência bancária, demonstrando que os pais do autor pagaram aos pais do réu a quantia de 288.000 yuans em dinheiro como sinal do noivado. Prova 2. Fatura de uma ourivesaria e fotografias dos objetos. Comprova o valor dos 3 principais adornos de ouro, 86.500 yuans, já entregues ao réu. Prova 3. Fatura de uma joalharia e certificado do anel de diamante. Fotografia do anel de diamante, comprovando que o anel, no valor de 158.000 yuans, foi adquirido pelo autor e entregue ao réu. Prova 4. Comprovante de pagamento de taxas e impostos emitido pelo Centro de Registro de Imóveis. Cópia da escritura do imóvel, mostrando que autor e réu detêm, cada um, 50% da quota-parte, comprovando que o autor suportou as taxas e impostos no valor de 65.200 yuans geradas pelo acréscimo do nome à residência nupcial. Prova 5. Recibo do sinal do hotel. Contrato com a empresa de casamentos e comprovante de pagamento do sinal, contrato de aluguer de vestido de noiva e respectivo sinal, lista de compras e registro de pagamento de lembranças e convites, etc. Comprova que as despesas de preparação do casamento já pagas, no valor de 105.300 yuans, foram suportadas pelo autor. Prova 6. Faturas de compra de uma bolsa de determinada marca e de um relógio de determinada marca, bem como fotografias dos objetos. Comprova que o autor adquiriu os artigos acima mencionados para o réu durante o namoro, no valor de 60.000 yuans. Prova 7. Prova crucial. Ficheiro de vídeo e suporte original. Extraído do telemóvel de Xu Qingqing. A voz do advogado ou sobe de tom, de forma brusca. Ele opera o computador. No ecrã de projeção do tribunal, começam a ser reproduzidas as imagens que Liu Huyan jamais esquecerá. Música barulhenta, luzes difusas. Ela, com a roupa desalinhada, está sentada sobre as pernas de um homem estranho, a fazer uma chamada, dizendo com uma voz doce e afectada: "Estou com saudades tuas." O vídeo foi enviado ao autor pela madrinha do réu, Xu Qingqing, na madrugada anterior ao casamento, o que levou diretamente o autor a cancelar o casamento. O vídeo registra claramente a conduta gravemente imprópria do réu durante a vigência do contrato de noivado, na véspera do casamento, violando a moral social, causando ao autor um imenso dano espiritual, sendo a causa direta da rescisão do contrato de noivado. Prova 8. Captura de ecrã da conversa no WeChat, com a mensagem enviada por Xu Qingqing ao autor quando do envio do vídeo. Nota: Huyan disse que isto é o ritual obrigatório de despedida de solteira. Comprova a intenção e o contexto do envio do vídeo. Prova 9. Confirmação de cancelamento do banquete de casamento no hotel. Capturas de ecrã da conversa no grupo de WeChat. Amigos queridos, preparativos do casamento. Mostram que o autor publicou o aviso de cancelamento do casamento, comprovando que o contrato de noivado foi rescindido devido à conduta do réu. Prova 10. Registro da conversa no WeChat entre autor e réu. Registro de chamadas do último ano. Comprovam que ambas as partes apenas utilizavam a residência nupcial para ocasionais dormidas do réu, não tendo substância de vida em comum. A cada prova apresentada, o advogado ou explicava claramente o seu objetivo de prova, especialmente quando aquele vídeo foi exibido publicamente na solene sala de audiências. Exclamações abafadas e sussurros vieram da bancada do público. Liu Huyan mantinha a cabeça baixa, fixa, com as unhas profundamente cravadas nas palmas das mãos, o corpo a tremer como uma folha ao vento. Uma imensa vergonha e medo quase a dilaceravam. Ela sentia todos os olhares cravados nela como agulhas. Chegou a vez de o réu contestar as provas. O advogado de Liu Huyan parecia algo inseguro. Sim. Não há objeções quanto à autenticidade das provas 1 a 6,
mas há objeções quanto à sua relevância e ao objetivo da prova. Parte constitui doação. Não há objeções quanto à autenticidade das provas 7 e 8, mas há objeções quanto à sua legalidade. Isto foi filmado às escondidas, violando a privacidade, e não prova a intenção maliciosa do réu. Quanto à prova 9, não há objeções quanto à autenticidade. A fase de contestação das provas decorreu numa atmosfera opressiva. O advogado de Liu Huiyan tentou enfatizar a natureza de jogo, o estado de inconsciência por embriaguez, a natureza de doação. Mas, perante a cadeia de provas completa apresentada pelo advogado Zhou, os seus argumentos mostraram-se pálidos e fracos. O juiz-presidente disse: "Passemos aos debates orais." O advogado Zhou levantou-se novamente, com um tom firme e ponderado. "Senhor juiz-presidente, senhores juízes, os factos deste caso são claros. As provas são concludentes. A conduta gravemente desadequada do réu na véspera do casamento está documentada em vídeo. A sua conduta viola claramente a moral social e os bons costumes, causando ao autor, enquanto seu noivo, um dano espiritual irreparável. É a causa direta e única da rescisão do contrato de noivado. Os bens de valor elevado que o autor entregou ao réu e à sua família, com o objetivo de contrair matrimônio, uma vez rescindido o contrato de noivado por culpa do réu, não há mais fundamento legal para que o réu os retenha. Isto é manifestamente injusto. De acordo com as interpretações judiciais relevantes, ultrapassa em muito o âmbito das doações comuns entre namorados. E, considerando que a compra foi feita perto da data do casamento, o pedido de casamento foi claramente uma doação condicionada à celebração do matrimônio. Deve ser considerado como dote de casamento. As despesas para adicionar o nome ao imóvel nupcial foram diretamente geradas com base na relação de noivado. Portanto, os pedidos do autor têm fundamento legal e são moralmente justos. Solicito, respeitosamente, que o tribunal os aceite na íntegra, argumentou a advogada de Liu Huiyan. Meritíssimo, mesmo que o comportamento da ré seja inadequado, não se enquadra nas situações legais que obriguem à devolução do dote. A devolução do dote deve considerar a culpa de ambas as partes, a vida em comum, o consumo dos bens, etc. A ré fez muitos preparativos para o casamento, alguns bens já foram usados ou não podem ser devolvidos. Além disso, o autor cancelou o casamento de forma impulsiva, também tendo alguma responsabilidade. Solicito ao tribunal que decida com justeza a devolução parcial ou a não devolução. O debate no tribunal foi intenso e breve. Os argumentos do advogado Zhou foram claros e lógicos, firmemente baseados na lei e nas provas. Já a refutação do advogado de Liu Huiyan, perante os factos irrefutáveis, e a minha determinação fria, pareceu vazia e impotente. As partes concordam com a mediação? Perguntou o juiz-presidente, de forma rotineira. Não concordo com a mediação. A minha voz soou pela primeira vez no tribunal. Grave, calma, mas com uma determinação inabalável, ecoando claramente na sala silenciosa. Não olhei sequer uma vez para o banco dos réus. Liu Hui ergueu a cabeça de repente, olhando para Jiboda. Aquele perfil outrora tão familiar e cheio de afeto, agora só restava frieza e indiferença que afastavam as pessoas a metros de distância. As suas palavras, ele não concorda com a mediação, destruíram por completo o último e tênue fio de esperança no coração dela. O réu não concorda com a mediação. Apressou-se a dizer o advogado de Liu Huiyan, com a voz carregada de um apelo. Este tribunal não organizará mais mediação. O juiz-presidente bateu o martelo. O tribunal está agora suspenso. O coletivo de juízes vai deliberar. O julgamento será retomado daqui a 15 minutos para a leitura da sentença. O martelo caiu, como se batesse nos nervos de Liu Huiyan. Ela desabou na cadeira, completamente sem forças. O suor frio encharcava-lhe as costas. 15 minutos pareceram 15 séculos. Ela viu Jiboda, acompanhado pelo advogado Zhou, sair calmamente do tribunal. Do início ao fim, ele não lhe dirigiu um único olhar. 15 minutos passaram na espera silenciosa. O tribunal está agora em sessão. O juiz-presidente e os juízes voltaram a sentar-se. O martelo bateu, anunciando a chegada do momento final. O ar em todo o tribunal parecia congelado. O coração de Liu Huiyan batia como um tambor, quase a saltar-lhe do peito. Os pais dela, na bancada da assistência, apertavam as mãos, com os rostos pálidos. O juiz-presidente pegou na sentença e leu em voz alta e clara. Tribunal Popular do Distrito de XXX, Cidade de XXX, Sentença Cível, XXX,
Processo civil inicial em grau XXX. O autor, Ji Boda, e a ré, Liu Huyan, eram originalmente namorados. E tinham o casamento marcado para o dia 20 do mês 20 do ano XXXX. Para efeitos de celebração do casamento, o autor e seus pais pagaram a ré. E aos pais dela um dote em dinheiro no valor de 288.000 RMB. E compraram para rés 3 joias de ouro no valor de 86.500 RMB. Um anel de diamantes no valor de 158.000 RMB, entre outros artigos. O autor também adicionou a ré como coproprietária do imóvel nupcial, pagando as taxas e impostos relacionados no valor de 65.200 RMB, e pagou as despesas de preparação do casamento, incluindo o hotel e a empresa de casamentos, no valor de 105.300 RMB. Além disso, o autor, durante o período de namoro, comprou para a ré malas de marca, relógios e outros artigos, no valor de 60.000 RMB. Na madrugada do dia 20 do mês 20 do ano XXXX, a ré, na sua festa de despedida de solteira, teve comportamentos levianos e palavras ambíguas, constituindo uma grave conduta inadequada. Conforme comprovado por um vídeo, este comportamento ocorreu na véspera do casamento, violando claramente a ordem pública e os bons costumes. O autor, ao saber do facto, cancelou o casamento na madrugada desse mesmo dia, findando assim a relação de noivado entre as partes. Os factos acima expostos são comprovados pelas declarações das partes, comprovativos de transferências bancárias, faturas de compras, certificados de pagamento de impostos, contratos, provas em vídeo, registros de conversas no WeChat e outras evidências, sendo suficientes para sua verificação. Este tribunal entende que, nos litígios sobre bens do noivado, o pagamento do dote tem como objetivo final a celebração do casamento. No presente caso, o autor, com o propósito de contrair matrimônio com a ré, pagou os vários bens e artigos cuja devolução é solicitada, de valor considerável. Agora que o noivado foi dissolvido, a ré não tem fundamento legal para continuar a possuir os referidos bens. Quanto à causa da dissolução do noivado, a grave conduta inadequada da ré na véspera do casamento violou o dever moral de fidelidade e respeito mútuos entre namorados, ofendeu a ordem pública e os bons costumes, causou danos emocionais ao autor e foi a causa direta da dissolução do noivado. O argumento da ré de que se tratou de um jogo ou de efeito do álcool não a exime da natureza contrária aos bons costumes do seu ato. Dado o dano substancial causado ao compromisso matrimonial, o autor não agiu de forma inadequada ao cancelar o casamento. Quanto ao escopo da restituição, o autor exige a devolução em dinheiro de 288.000 yuans, além de joias de ouro no valor de 86.500 yuans. O anel de diamante de 158.000 yuans, as taxas de adição de nome ao imóvel nupcial de 65.200 yuans e as despesas de preparação do casamento de 105.000 yuans. Todos foram pagos com o objetivo de concretizar o casamento e possuem natureza de dote, devendo ser restituídos. Quanto à bolsa de luxo e ao relógio, avaliados em 60.000 yuans, seu valor excede significativamente os presentes comuns durante o período de namoro. Considerando o momento da compra, o valor e a finalidade, devem ser considerados doações condicionadas ao casamento e, portanto, devem ser restituídos. A ré alega que parte dos bens foi doada ou já consumida. Não havendo provas suficientes para comprovar, este tribunal não acolhe a defesa. Em suma, a sentença é a seguinte: a voz do juiz-presidente se elevou de repente, carregada da solenidade da lei. A ré, Liu Huyan, deverá restituir a Ji Boda o dote no valor total de 780.000 yuans, no prazo de 15 dias a contar da entrada em vigor desta sentença. 780.000 yuans. As custas processuais, no montante devido, serão suportadas pela ré, Liu Huyan. Caso não se conforme com esta sentença, poderá recorrer ao Tribunal Popular Intermediário de Vinci-Cidade no prazo de 15 dias a contar da data de recebimento da sentença. Pum! O martelo caiu, emitindo um eco nítido e gélido. Não! A mãe de Liu Huyan, na plateia, soltou um grito lancinante. Desmaiou. Liu Daqian, atrapalhado, amparou a esposa, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Olhou para a filha com um olhar cheio de desespero e rancor. Liu Huyan permaneceu imóvel no banco dos réus, como uma estátua de barro de alma esvaziada. Cada palavra da sentença era como um ferro em brasa cravando-se dolorosamente em sua consciência. 780.000 yuans. Em 15 dias, restituir a Ji Boda. Ela havia perdido
Perdeu de forma absolutamente humilhante. A lei, da forma mais fria, mais justa, colocou um ponto final na minha vingança. Ela saiu do tribunal atordoada. A luz do sol ofuscante a fez sentir tontura. Mal desceu os degraus do tribunal, avistou-me ao lado do carro, não muito longe, junto com o advogado Zou, parecendo estar à sua espera. Finalmente, olhei para ela. Meu olhar estava calmo, sem ondas, profundo como um lago congelado. Não havia ódio, nem raiva. Apenas uma indiferença total e gelada, como se visse uma desconhecida completamente alheia. Liu Huyan, como se agarrasse à última palha, cambaleou em minha direção, lágrimas jorrando incontrolavelmente. Voz rouca e partida giboda giboda, ouve-me. Sei que errei e sei mesmo que errei naquela noite e bebi demais. Foram eles que me obrigaram, foi a Xu Tintin, foi ela que filmou e te enviou. Eu nunca pensei em trair-te, eu amo-te. Por favor, pelo que tivemos nestes 5 anos, aquele dinheiro. Aquele dinheiro a minha família realmente não pode pagar, por favor, tem piedade e deixa-nos em paz. Ela estendeu a mão para agarrar a minha manga como tantas vezes fizera ao fazer birra no passado. No instante antes de os dedos dela tocarem a minha manga, desviei-me ligeiramente. Evitei, o gesto foi natural, mas carregava uma distância cortante. Senhorita Liu, a minha voz estava tão calma que nem uma ondulação e ouviu-se nitidamente. Aos ouvidos de Liu Huyan e dos pais que vieram atrás dela, recebeste a sentença. Levantei ligeiramente a mão, o advogado Zou tirou imediatamente uma pasta do documento já preparado, com o carimbo do banco, e entregou a Liu Huyan. Este é o aviso de pagamento para a conta designada pelo tribunal. A voz do advogado Zou era igualmente profissional. Peço à senhorita Liu que, no prazo de 15 dias após a sentença transitar em julgado, pague integralmente 780 mil yuans determinados nesta conta. Se não cumprir no prazo, nosso cliente requererá a execução forçada nos termos da lei. Esteja ciente, Liu Huyan olhou para aquele documento de pagamento frio. O número de 780 mil yuans era como olhos de demônio. A fitá-la fixamente, a sua última súplica diante do meu olhar gelado e da comunicação profissional do advogado Zou. Parecia tão ridícula e pálida giboda. Tu odeias-me assim tanto? A voz de Liu Huyan tremia descontrolada, com o último vestígio de resignação e desespero. Por um vídeo destruíste o meu casamento, destruíste a minha melhor amiga. E agora queres matar a minha família toda? Vale a pena? O meu olhar finalmente parou um instante no rosto dela. Não havia ódio nos olhos, apenas uma compreensão gelada de tudo. Como se já tivesse visto todas as suas falsidades e desculpas. Disse claramente 2 palavras. A voz não era alta, mas como uma lâmina banhada em gelo, cortando definitivamente todas as esperanças de Liu Huyan. Vale a pena. Ao dizer isto, não olhei mais para Liu Huyan nem para os rostos instantaneamente pálidos dos pais dela. Virei-me. Abriu a porta do carro e sentou-se. O sedã preto partiu suavemente. 802 incorporou-se ao trânsito e logo desapareceu na esquina, sem um pingo de saudade. 803 Liu Huyan ficou parada, segurando firmemente aquela guia de pagamento, que queimava como um ferro em brasa. 804 O sol ofuscante iluminava seu rosto pálido e desesperado. A imponente porta do tribunal atrás dela, como uma boca enorme. 805 Gélida. O mundo ao redor parecia ter perdido o som, restando apenas os números frios na sentença. 806 78 mil yuans exatos e as 2 últimas palavras de giboda, ecoando loucamente em sua mente. Quanto a 807, quanto a... Ela finalmente entendeu. 808 Este desastre, aceso por sua indulgência e estupidez, no fim das contas queimou apenas a si mesma e tudo que possuía. 809 A vingança de giboda foi precisa e completa. 810 Sem deixar espaço. Desde o momento em que o casamento foi cancelado, o desfecho já estava selado. 811 Ela, além de carregar essa dívida de 78 mil yuans e toda a sua desgraça, não tem mais nada. 812 A poeira finalmente assentou, mas essa poeira. 813 Pesa mais que 1000 ouros, suficiente para enterrar completamente ela e sua família. Já fundiu-se ao trânsito e logo desapareceu na esquina, sem um pingo de saudade. Liu Huyan ficou parada, segurando com força aquela guia de pagamento que parecia um ferro em brasa. O sol implacável iluminava seu rosto pálido e desesperado. A imponente porta do tribunal atrás dela era como uma enorme boca gélida. O mundo ao redor parecia ter perdido o som, restando apenas o frio valor na sentença. De 780 mil yuans e as últimas 2 palavras de giboda, ecoando loucamente em sua mente. Quanto ao resto, ela finalmente entendeu.
Esse desastre, iniciado por sua indulgência e estupidez, acabou consumindo apenas a si mesma e tudo o que possuía. A vingança de Giboda foi precisa, implacável, sem deixar margem. Desde o momento em que o casamento foi cancelado, o fim já estava selado. E ela, além de carregar essa dívida de 780 mil yuans e toda a sua desgraça, não tinha mais nada. A poeira, enfim, havia baixado. Só que essa poeira pesava mais que 1000 peças de ouro, suficiente para soterrar completamente a ela e sua frágil família.